Graças a Deus, que bom, que bom. Vamos para a palavra, queridos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse. Nessa noite, eu vou iniciar uma nova série sobre as cartas de Apocalipse. Então, iniciamos hoje, e nós vamos investir algumas semanas expondo alguns textos, mais especificamente os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Apocalipse, para nós compreendermos algumas coisas que são muito importantes para a vida da igreja, para a nossa vida prática como cristão, a partir da exposição desses textos. E aí, eu quero combinar com você algo. Fiz isso de manhã e vou fazer agora à noite. O livro de Apocalipse, ele é um livro bastante desafiador, porque por muitos ou muitas pessoas olham para o livro de Apocalipse de uma forma muito equivocada, até porque ele é um livro bastante complicado às vezes de se entender se você não usar a perspectiva correta. Claro, ele é um livro cheio de símbolos, cheio de imagens, personagens. Então, quando você vai lendo o livro, você vai se deparar com anjos, com demônios, com cordeiro, com leão, com cavalo. Você vai se deparar com dragão, com a besta, selos, taças, trombetas, enfim, são muitos símbolos, E algumas pessoas até, permita-me, é uma expressão antiga, até viajam na maionese, porque ficam tentando entender todos esses símbolos de forma literal, e é uma forma errada de olhar para o livro do Apocalipse, e entendê-lo a partir de uma ideia literal. Então, qual é o combinado? Eu quero caminhar nesses textos sem pressa de ser feliz, tá bom? Por quê? Porque nós precisamos entender as Escrituras de uma forma prática. Então é óbvio que em algum momento, por conta de nós aprendermos a olhar para o livro de Apocalipse, eu vou usar talvez algumas questões um pouco acadêmicas, não vou me aprofundar nelas, não é o objetivo, mas para a gente poder ter uma perspectiva mais clara do livro. Porém, o grande desafio para nós é entendermos o que este livro tem a ver com a gente. Como que eu posso olhar para alguns textos do livro de Apocalipse e entender na minha vida prática? Porque não há sentido, nós sermos expostos à palavra e não entendermos o que aquilo tem para nós como praticidade, Tiago vai falar que nós não podemos ser ouvintes, mas praticantes. E para praticar alguma coisa a gente precisa entender, a gente precisa compreender. Então eu quero caminhar com você, e pode ser que a nossa série, ela se prolongue um pouquinho, mas porque nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus quer nos falar, quer nos direcionar, quer nos fazer entender. Então nós não podemos olhar para um livro e querer apressar o processo. Tudo bem? Podemos combinar assim? Então você fica firme, tá bom? Não perca nenhum episódio da nossa nova série, não é Netflix, mas é o Brasil para Cristo Jardim Helena. Enfim, Apocalipse, a palavra grega apokalupsis, que tem o significado de revelação, é a ideia de tirar o véu. Então Deus, Ele fala com o apóstolo João, e Deus, revela ao apóstolo João algumas coisas que o próprio Deus entende
que a sua igreja precisa conhecer, precisa saber. Por isso que é a revelação, né? E é a revelação de quem? É a revelação de Jesus Cristo, né? Em alguns comentários você vai ver alguns dizendo que é a revelação de João, mas a abordagem correta é de fato entendermos que o Apocalipse não é a revelação de João, embora ele esteja recebendo esta revelação e escrevendo, mas é a revelação de Jesus Cristo. Isso já está no versículo 1 do capítulo 1, né? Revelação de Jesus Cristo. Então, este é o Apocalipse. E esta revelação é o próprio Senhor Jesus falando com João a respeito dele mesmo. Então, Jesus revela a João aquilo que João precisa saber a respeito dele mesmo. E é esta a mensagem que vai ser escrita, que vai ser compartilhada, né? Então, o apóstolo João, quando do seu exílio na ilha de Patmos, né? E aí a gente tem algumas correntes teológicas que datam, né, o período onde esse livro foi escrito. Alguns falam no período do reinado de Nero, entre 64 e 68 depois de Cristo, e outros falam que foi nos últimos anos do reinado de Domiciano, entre 95 e 96, né? Eu não quero entrar nesses pormenores, porque o livro já foi escrito, já está claro, e a gente vai ficar sempre olhando para linhas teológicas, e talvez todos eles vão ter argumentos muito claros na sua perspectiva. Mas o que fica claro é que quando a gente olha para o Apocalipse, nós precisamos entender também que existem vários métodos de interpretação, né? Então, nessa introdução eu quero construir essa ideia bem prática do porquê você já ouviu algumas histórias a respeito de Apocalipse, né? A respeito, por exemplo, do anticristo, a respeito da besta. Tudo isso tem a ver com uma metodologia de interpretação. Então, quando você vai para a questão acadêmica da teologia, você tem pelo menos 4 métodos de interpretação. O que seriam esses métodos de interpretação? Imagine que você tem um texto na sua frente, e você tem a opção de pegar um óculos com uma lente azul, verde, amarelo. Então você escolhe a lente amarela. Quando você coloca o óculos com a lente amarela, tudo o que você lê vai ter a tonalidade amarela. Então, só para exemplificar, o método de interpretação é como esse óculos. Todos aqueles que lerem o texto, por causa do método de interpretação, todos os acontecimentos, todos os símbolos vão acontecer, vão fazer sentido, vão ter uma aplicação a partir daquele método. Ok? Então, o primeiro método que nós temos é o método preterista, que é um método que olha para o Apocalipse, que expressa as esperanças dos cristãos primitivos da Ásia, que eles em breve seriam libertados dos seus sofrimentos sob o domínio dos romanos, e era uma mensagem de encorajamento para a igreja daquele tempo. Então, esse método, quando olha para Apocalipse, ele mais ou menos diz assim: esta mensagem era para a igreja daquele tempo, e não tem mais nada a ver com nenhum outro momento da história, é só para aqueles irmãos. Uma palavra de encorajamento para aquela igreja, uma palavra de promessa, de libertação para aquele povo, diante do Império Romano, mas é só isso. Então, quando os preteristas olham e leem o Apocalipse, essa é a lente, eles interpretam dessa forma. O outro método é o método histórico, é quando o Apocalipse é visto como uma profecia simbólica de toda a história da igreja até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Então, os vários símbolos do livro
identificam diversos acontecimentos e tendências da história do mundo ocidental e da igreja. Então isso aqui, esse método histórico, é o que mais roda aí, né, no meio cristão, principalmente dos pentecostais, né? Quem aqui já não ouviu a respeito do Papa ser o anticristo? Quem já ouviu isso? O anticristo é o Papa, né? Teve até um momento, um período, não sei se vocês vão se lembrar, em que ficava rodando aí na internet que a besta era o Valdomiro Santiago. Porque no Apocalipse você vai ler a respeito da besta recebendo uma facada e ela não morre, ela volta a viver. Lembra que o Valdomiro recebeu uma facada e não morreu? Então, esse método de interpretação fica fazendo isso. Quem é a besta? Quem é o dragão? Então fica olhando para a história e tentando encaixar os símbolos, né? Tentando encaixar tudo aquilo que o livro vai apresentar, que às vezes é tão difícil de interpretar, tal, não, mas o método histórico vai procurar isso. E aí pode-se cometer assim muitos erros, muitos equívocos, porque, né, eu não acredito, Valdomiro não é a besta, né? Eu sei que existe o número 666, mas também existe o tão famoso crente 333, né? Já ensinei para vocês isso, né? Tem alguém que não sabe o que é o crente 333? Se o sinal da besta diz que é o 666, o crente 333 é o crente meio besta. Isso era uma piada, não está na Bíblia não. Mas enfim, voltando à parte séria da mensagem, esse é o método histórico. Você olha com essa lente. O terceiro método é o método idealista, que ele olha para o livro do Apocalipse e ele vê o quadro simbólico, ou seja, tudo aquilo que está acontecendo no livro nada mais é do que um conflito cósmico espiritual entre o reino de Deus e os poderes satânicos do mal. Então é aquela luta entre o mal e o bem, a luz e as trevas, Deus e Satanás, sabe? Então, quem interpreta ou quem lê o livro de Apocalipse a partir dessa metodologia de interpretação idealista, só vai enxergar isso, ainda que tenham fatos históricos, acontecimentos reais, a maneira de interpretar o Apocalipse é de forma idealista. E tem o quarto, que é o método futurista, que interpreta o Apocalipse em grande parte como uma profecia de acontecimentos futuros, né? Que, colocado em termos simbólicos, tudo isso vai acontecendo, ou seja, profecias que vão se cumprindo, coisas a respeito do futuro, até o fim do mundo. E é uma mensagem profética que vai falando, acontecendo, se cumprindo, antes até da volta de Cristo Jesus. Então esses são os 4 métodos principais de interpretação. Talvez você possa perguntar, pastor, qual a metodologia que você vai utilizar, né? Dentro dessa corrente de interpretação, há aquilo que eles fazem como uma junção, ok? Então eu vou fazer exatamente isso. Por quê? Nós temos o método preterista que fala que essa carta foi escrita para esses irmãos, e de fato foi. Mas também nós temos um método idealista que fala a respeito dessa batalha entre Deus, Satanás, o bem, o mal, a luz e as trevas, e de fato existe isso. E temos também a ideia, né, futurista, que são profecias que elas ainda não se cumpriram e vão se cumprir. Então é uma junção de alguns métodos para que interpretemos o Apocalipse. Amém? Ficou claro? Só para a gente ter uma base, como olhar. Eu sei que é bastante informação, mas depois, se você quiser, eu te dou algumas indicações de literatura para reforçar esse ponto. O grande perigo
de olhar então para o livro de Apocalipse é tratar o livro de uma maneira literal, né? Os nomes, os números, os símbolos, as cores, né? As criaturas. Então nós não podemos entrar por esse caminho, até porque, né? Imagine só, se eu falar para você, imagine agora um dragão do Apocalipse. Então a sua mente vai viajar. Nós teremos várias possibilidades de dragão, né? Pensa na besta, que imagem vem à sua mente? Então, se nós pensarmos o livro de Apocalipse a partir da literalidade, nós vamos ter muitos problemas. Porém, vamos entender então qual era o motivo, o que Deus tinha no coração, qual era o propósito de Cristo, do Senhor Jesus, falar com João. Então vamos para o texto, Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo, e diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Senhor, esta é a tua palavra, e nós precisamos ouvir a tua voz nessa noite. Então, abra os nossos olhos,
os olhos do nosso entendimento, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Revela-nos o texto, a fim de que aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nós aprendamos. E que, Pai, enquanto eu estiver falando, o Teu Espírito Santo esteja ministrando em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nos versículos 1 e 2, nós temos revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que esta revelação, o Apocalipse, esta revelação, ela foi feita e ela foi dada para a igreja. Este era o propósito divino, para mostrar algo aos seus servos. Por isso que João está recebendo esta revelação. E ele está recebendo esta revelação para que os servos do Senhor Jesus recebam, tenham acesso, tenham conhecimento dessa revelação. E foi concedido isso para o bem deles. Então, a revelação que João recebeu foi destinada às 7 igrejas da província da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas. E quando você olha para a estrutura do livro de Apocalipse, você vai ver também na Bíblia que o número 7 tem uma representatividade. O número 7 fala a respeito do número de Deus, o número de perfeição, o número de plenitude. Então, quando nós temos na carta 7 igrejas, na Ásia não haviam apenas 7 igrejas, haviam muitas outras igrejas, porém, nós vemos aí um movimento, um propósito divino de trazer exatamente essa ideia de que estas igrejas, elas representariam todas as demais igrejas. O propósito do Senhor era dar a João a revelação que ele tinha no coração em dar, para que essas igrejas fossem alcançadas por esta revelação, cada igreja com a sua característica, cada igreja sendo instruída, sendo corrigida, sendo admoestada, encorajada, a fim de que estas igrejas, elas pudessem ser as representantes de todas as demais igrejas. Da mesma forma que nós olhamos, por exemplo, para as cartas do apóstolo Paulo, quando Paulo enviava cartas para a igreja de Corinto, nós hoje temos essas cartas como sim, palavra de Deus, revelação de Deus, e temos a condição de conhecê-las e de aplicá-las na nossa vida, na nossa devoção, na nossa vida em comunidade. A carta de Paulo, por exemplo, para Tessalônica, a igreja que se reunia lá em Tessalônica, da mesma forma, a carta foi direcionada para aquela igreja, naquele tempo, com verdades para aquela realidade, porém, elas se aplicam também para a nossa vida, para o nosso tempo, para a nossa realidade. Da mesma forma, esta carta, o livro do Apocalipse e as cartas que foram direcionadas a estas 7 igrejas da Ásia, elas servem para nós também como fundamento, como princípios, como verdades, como revelação daquilo que Deus tem a dizer para a sua igreja, para o seu povo, a respeito daquilo que está no coração dele. Então é importante nós entendermos, a revelação, ou seja, o livro de Apocalipse é para a igreja. O livro de Apocalipse, aquilo que Deus tem a dizer para aqueles irmãos, também Ele está dizendo para mim, também Ele está dizendo para você, Ele está dizendo para nós. Essas 7 cidades, ou seja, ali na província romana, elas estavam localizadas na região costeira. E é interessante porque os comentaristas vão mostrar exatamente isso, que a maneira como elas foram
listadas, no livro, exatamente favorecendo a ideia de um mensageiro saindo da ilha de Pátimos, passando por estas igrejas e fazendo como se fosse um movimento circular, indo em todas essas cidades, em todas essas igrejas, até chegar na Laodiceia e depois voltar para Pátimos. Então, nós temos exatamente esta ideia de que essas cartas alcançariam essas igrejas, essas 7 igrejas, representando todas as demais igrejas. E o contexto que essas igrejas viviam, obviamente era um contexto onde um império romano estava estabelecido, e Roma já teve vários imperadores, e nesse período aqui, muito provavelmente, é o período de maior perseguição que o povo cristão viveu. No período de Nero, houve uma perseguição que é considerada pelos historiadores, uma perseguição mais regional. Agora, no período de Domiciano, era uma perseguição muito mais abrangente, que envolvia todo o Império Romano. Qual a diferença? Bom, Nero é conhecido como aquele período da história de Roma, onde ela foi incendiada, Nero, ele queria construir uma nova cidade. O que ele faz? Então ele coloca fogo em Roma, e ele acusa os cristãos de terem feito isso. E nesse período da perseguição de Roma, lá por volta do ano 60 depois de Cristo, muitos cristãos morreram. Alguns eles eram colocados como tochas humanas, o piche sobre eles, fogo sobre eles, eles ficavam queimando dias, simplesmente para iluminar as ruas de Roma. Anos se passaram, e aí outro imperador assume o governo, Domiciano, e foi ele que estabeleceu, ou seja, ele obrigou a existir a adoração a César. Então agora ele queria e ele exigia ser adorado como um senhor. Ele estabeleceu a obrigatoriedade de oferecer sacrifícios, adoração a ele mesmo. E quem se recusasse a fazer isso, perderia até a sua vida. Então, esta época, a comunidade cristã que vivia nesse contexto, sofria uma terrível pressão, Os cristãos então que adoravam ao Senhor Jesus, eles estavam sendo convidados a adorar o Senhor César, e eles se recusavam. Então a batalha estava aí, porque quando eles se recusavam, havia naturalmente o que? Perseguição. Então o coração do povo estava cheio de temor, muitos estavam recebendo insultos, difamações, boicotes nos negócios, porque quando sabiam que eles estavam se opondo à ideia de adorar César, eles fechavam todo o circuito de negociação. Então muitos cristãos que serviam ao Senhor Jesus estavam sofrendo também nos seus negócios, muitos estavam perdendo a sua vida, as suas propriedades, as suas casas. Além desse tipo de perseguição, que era uma perseguição por conta de um imperador, por conta de uma obrigatoriedade na adoração a César, havia também aquilo que era a perseguição interna, que era justamente os falsos profetas, que estavam tentando se infiltrar na igreja, falsos mestres com filosofias heréticas, filosofias vãs, homens e mulheres imorais, que estavam querendo contaminar a igreja por meio de sua influência, e padrões e comportamentos estavam sendo rebaixados, ou seja, naquele período, haviam muitos deuses, haviam muitas religiões. Então o cristianismo, os cristãos, eles eram em número infinitamente menor, porque haviam muitos deuses.
haviam muitos templos pagãos, então era muito comum situações que queriam ameaçar a igreja, de pessoas que tinham práticas cultuais com prostitutas cultuais, ou seja, a adoração envolvia orgia sexual. Então era muito comum essas pessoas que eram líderes dessas seitas, desses cultos pagãos, eles estavam lá querendo se infiltrar nas casas, querendo se infiltrar nas igrejas. Então, além da perseguição física, da opressão, nós tínhamos também esse tipo de influência, esse tipo de movimento das trevas, com essas mentiras, com esses sofismas. Por exemplo, quando eles pensavam nessa questão das orgias, era muito comum, por conta do gnosticismo, que pensava o quê? A matéria é má, ou seja, o corpo ele é mau, mas a verdade é que a parte imaterial do homem é que se conecta com o divino, é a parte imaterial do homem que realmente está em santidade, está se desenvolvendo com aquilo que é espiritual. Então, já que o corpo é mau, já que a matéria é má, não importa o que você faz com o seu corpo, não importa se você vai para a prostituição, se você vai para as orgias. Por quê? Porque afinal de contas, o que se conecta com o divino é a parte imaterial do homem. Então essa era a ideia do gnosticismo, pelo menos parte dele. Então era exatamente isso que estava acontecendo na igreja. Então você percebe que quando a gente olha para o livro do Apocalipse, e na minha introdução eu falei do método de interpretação, então você começa a entender que Deus estava falando com João a respeito de algumas coisas que tinham a ver com aquilo que eles estavam vivendo. As perseguições eram reais, as problemáticas eram reais, as filosofias vãs eram reais, esse sofisma, essa influência, ou seja, havia todo um movimento, não somente de um imperador romano, mas também das trevas. O próprio diabo, o próprio Satanás, estava agindo, tentando o quê? Enfraquecer a igreja. A igreja estava vivendo um período onde ela estava sendo enganada. Quantas vezes, e nós vamos estudar isso nas cartas, a igreja tinha uma perspectiva de si mesma, e Deus falou com João a respeito da visão que ele tinha a respeito da igreja. Ou seja, algumas igrejas olhavam para elas mesmas e elas achavam que estava tudo bem, mas na carta que João escreve, endereçada a essas igrejas, o próprio Senhor Jesus diz: olha, eu sei quem você é, eu sei o que você está fazendo. Então, em muitas dessas igrejas receberam a seguinte afirmação: olha, você pensa uma coisa, mas eu vejo outra coisa, e você precisa ver isso, você precisa entender isso. Claro, tudo isso por conta desse contexto. Então nós precisamos entender que, ao olhar para o livro de Apocalipse, além de compreendermos essa perseguição sistêmica, havia também essas táticas do diabo que envolvia a perseguição, o engano, o pecado. Então, por trás deste contexto aparente das igrejas da Ásia, havia sim esse conflito invisível que se travava entre Cristo e o anticristo, o cordeiro e o dragão, a cidade santa, ou seja, Jerusalém, e a cidade da Babilônia. Então, estes símbolos, essas ideias, esses nomes traziam sim esta revelação do que estava por trás de tudo isso. E Deus, falando com João, que escreve estas cartas, envia estas cartas para que as igrejas soubessem o que Cristo vê, como é que Cristo vê a sua igreja. E nós precisamos entender isso, queridos, porque se esta carta é para a igreja de Cristo Jesus, se esta mensagem, se esta revelação é para mim e para você, nós precisamos entender
que Jesus tem uma perspectiva clara a nosso respeito. Você crê assim? Você pode muitas vezes olhar para si mesmo e ter uma percepção da sua vida. E talvez você possa achar, você possa pensar que está tudo bem. Mas na verdade, nós precisamos entender que a posição mais segura para mim e para você é saber o que Cristo pensa a nosso respeito. E é justamente isso que nós vamos ver nessas cartas. O que Cristo diz a respeito da igreja. O que Cristo diz a respeito da conduta da igreja. Muito mais do que aquilo que a igreja via em si mesma, o que Cristo tinha a dizer a respeito da igreja. Então, o livro de Apocalipse é uma mensagem para esta igreja. Que igreja? Esta igreja que está nesse contexto de perseguição, de pressões, de tensões, de sofismas, de falsos ensinos. Mas talvez você possa pensar, mas essa mensagem era para eles, mas olha os nossos dias, olha só o tempo que nós vivemos hoje. Embora nós não tenhamos esta perseguição sistêmica, no sentido até de perdermos a nossa vida por conta do Evangelho, porque ainda que nós tenhamos algum tipo de dificuldade, nós temos a liberdade de cultuar, nós temos a liberdade de expressar a nossa fé. Claro que nós percebemos aí movimentos dos nossos governantes, e se nós não tomarmos cuidado como sociedade, como igreja, enfim, como cidadãos, nós podemos ter sérios problemas, não daqui 5 anos, mas talvez daqui 30, 40 anos, as próximas gerações. Aquilo que hoje era liberdade, se não tomarmos cuidado, né? Essas autoridades manipulando as leis do jeito que muitas vezes nós vemos, podem provocar malefícios para outras gerações. Talvez os nossos filhos de hoje, 3, 4, 5 anos, podem vivenciar esse reflexo tão terrível que pode estar aí daqui a algumas décadas. Mas em se tratando da nossa realidade hoje, nós temos liberdade para isso. Esses irmãos não. Mas isso não quer dizer que não haja todo um movimento das trevas de perseguição. Então, quando olhamos para o livro de Apocalipse e temos a revelação de Jesus Cristo, esta revelação é para esta igreja, a igreja, para que ela possa ter uma mensagem, uma revelação capaz de fazê-la suportar as tribulações. Uma mensagem que vai fazer com que a igreja entenda, esta revelação é para que a igreja se apegue à verdade, e não abra mão da verdade. Esta revelação é a revelação que vai dar à igreja a condição de resistir ao diabo. Esta revelação vai dar à igreja a autoridade para olhar para os mandamentos do Senhor Deus e obedecê-los, independente das circunstâncias adversas. Então, nós vivemos num tempo como esse. Olha a nossa volta, a questão das ideologias, olha a nossa volta, a questão dos padrões morais, que querem ser deturpados. Olha para a família, quantas pessoas querendo deturpar, corromper aquilo que Deus criou, trazendo ideias tão terríveis a respeito de algo que é tão precioso, que é tão rico. Perceba como o mundo tem sofrido influência do reino das trevas, embora nós não estamos sendo colocados em xeque no sentido da nossa vida, das nossas propriedades. Nós estamos vivendo num mundo onde a Bíblia diz que jaz no maligno, ou seja, o diabo tem sim a intenção de nos fazer recuar. E nós precisamos entender que
Deus está falando conosco. E o que é que Deus está falando conosco? Deus está falando conosco a respeito da revelação que Ele tem. E sabe qual é a revelação que Ele tem? É a revelação de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o tema central do livro de Apocalipse. Não é a besta, não é o dragão, não é a Babilônia, não é Jerusalém, não são as taças, os selos, as trombetas, não. O livro vai trazer a revelação de um personagem central, e este personagem é Jesus Cristo. Então a revelação principal deste livro é Jesus Cristo, e as igrejas que receberiam estas cartas, elas receberiam as cartas que conteriam esta revelação, a revelação de Jesus Cristo. Qual é o conteúdo principal da carta a Éfeso? É aquilo que Cristo tem a dizer, é a revelação de Jesus Cristo. Qual é o conteúdo que a igreja de Pérgamo receberia quando chegasse o mensageiro com a carta? Era assim, na carta estaria lá evidente: aqui é a revelação de Jesus Cristo, aqui é a pessoa dele que está sendo revelado, aqui é o que ele tem para dizer para a igreja. Então, quando eu olho para a nossa vida hoje, para o nosso contexto hoje, fica claro, Deus ainda tem uma revelação para a sua igreja. E eu quero dizer algo a você: a revelação que Deus tem para a sua igreja não mudou, ainda continua sendo a mesma revelação, e é a revelação de Jesus Cristo. Porque a igreja não precisa de outra revelação, a igreja só precisa de uma revelação, e esta revelação é Jesus Cristo. Ele é o único, não há outro além dele. Então Jesus sabia muito bem o que a igreja perseguida precisava, o que a igreja pressionada precisava, o que a igreja que estava sofrendo influências de mentiras, de sofismas, de pecado, o que ela precisava. Ela não precisava de uma lição moral, ela precisava da revelação de Jesus Cristo. É disso que nós precisamos. Nós precisamos da revelação de Jesus Cristo, saber quem Ele é, porque só sabendo quem de fato Jesus é, nós estaremos preparados para suportar as tentações, as pressões. Imagine, queridos, esta revelação, a revelação de Jesus Cristo, é o que o próprio Jesus disse: é disso que vocês precisam. Porque ele estava vendo o que estava acontecendo naquele período, naquela situação. E Jesus olha, estava vendo os cristãos morrendo, estava vendo os cristãos perdendo as suas propriedades, estava vendo as famílias que estavam sendo alcançadas por mentiras humanas, por aquelas prostituições, por aquelas orgias, adorando falsos deuses, e todo aquele mal alcançando a igreja. E Deus diz: eu tenho algo a dizer à minha igreja. A igreja que está trabalhando, a igreja que está pregando, a igreja que está na sua experiência de adoração, mas a igreja que em algumas áreas está sofrendo, em algumas áreas está abrindo concessão, em algumas áreas está se desviando, a igreja que em alguns momentos perde a noção de quem realmente ela é. Então esta igreja precisa de algo, e o que Deus dá a João é a revelação de Jesus Cristo.
Sabe, queridos, talvez você tenha muitas necessidades, talvez você tenha muitas demandas a serem entendidas, compreendidas, trabalhadas, e Deus sabe disso. Deus sabe do teu sofrimento, das tuas dores, do teu pesar. Deus sabe dos problemas que você possa estar vivendo na tua casa, no teu trabalho, nas finanças, emocionalmente falando, fisicamente falando. Deus vê tudo e sabe o que Ele tem para você por meio da sua palavra. Ele tem a revelação de Jesus Cristo. Sabe o que eu e você precisamos? Da revelação de Jesus Cristo. Sabe o que a igreja precisa nesses dias? Da revelação de Jesus Cristo. Sabe como nós vamos continuar de pé, vitoriosos, suportando tudo e todos? Com a revelação de Jesus Cristo. Claro que nós temos tantas ofertas hoje, tantas. Pode olhar, olha para a internet, olha para as redes sociais, olha para os comerciais de televisão, olha para as propostas bancárias, olha para tudo isso, e você vai ver tantos caminhos para a felicidade, para a realização, para você estar bem consigo mesmo, para você chegar no seu ápice, para você ser a melhor versão de você mesmo. Olha quantos caminhos, olha quantas possibilidades. Diante das lutas que enfrentamos, diante das adversidades, diante daquilo que muitas vezes a gente não consegue nem solucionar, vem possibilidades, vem caminhos, vem ideias diversas. Mas quando nós vamos para as Escrituras, vemos Deus olhando para a sua igreja, e Ele só tem uma palavra, Ele só tem uma revelação, que é Jesus Cristo. Nos versículos 4 e 7, avançando um pouquinho, diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. A igreja, ela precisa ter uma visão clara de Cristo, porque esta é a revelação do Senhor para a igreja. E uma igreja que está vivendo numa circunstância, numa realidade de perseguição, ou seja, encurralada, lutando pela sobrevivência, uma perseguição física, aquela perseguição intelectual, por meio desses sofismas, dessas mentiras, uma perseguição moral, os pecados, os padrões sendo distorcidos, e de certa forma querendo avançar e entrar dentro da vida da igreja. Então essa igreja que sofre isso, ela precisa ter uma clara visão de quem é Cristo, para que ela aprenda a se posicionar diante de tudo isso. E é exatamente isso que Jesus fala com João. E João começa a escrever, e ele começa a apresentar, por meio dessa carta, Jesus, a revelação de Jesus. E a primeira coisa que ele fala nessa declaração, nesse texto que a gente leu, é: Jesus é a testemunha fiel. Ou seja, Ele é a testemunha fiel. A igreja é chamada por Deus a dar testemunho no mundo. E qual é a referência que a igreja tem de testemunho? A referência que a igreja tem de testemunho é de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel.
Quando vamos para João 18:37, o texto bíblico diz assim: então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Timóteo vai ouvir de Paulo a seguinte declaração: diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Ou seja, Jesus é aquele que mesmo diante da realidade da morte, porque ali era um encontro decisivo com Pilatos, aquele encontro poderia livrar Jesus da crucificação, mas Jesus diz: não, eu vim para isso, e eu vim para testemunhar ao mundo a respeito da verdade. Então Jesus não recua, Jesus, ele permanece firme no seu testemunho, ainda que estivesse diante dele a possibilidade do sofrimento, a possibilidade da morte, a possibilidade da dor, a possibilidade da humilhação, ele mantém-se firme no seu testemunho da verdade. Então, quando João recebe a revelação de Jesus Cristo, essa revelação apresenta Jesus como a testemunha fiel. E a igreja, ela é chamada por Deus para se manter fiel, como Cristo se manteve fiel. Assim nós somos chamados, assim nós somos esclarecidos. Nós precisamos ter a convicção de quem nós servimos, e nós servimos a Jesus. Esta é a revelação de Deus para mim e para você, e a revelação de Cristo Jesus para mim e para você é que Jesus é a testemunha fiel, e Ele é a nossa referência, o nosso modelo de fidelidade, de testemunho nessa terra, onde você trabalha, onde você vive, onde você mora. Você tem um modelo de fidelidade, de testemunho, e este modelo é Jesus Cristo. Por isso que Deus tem falado conosco nessa noite a respeito da revelação de Jesus Cristo, e é isso que eu e você precisamos para esse tempo. Saber que o nosso Senhor é a testemunha fiel. Então, você precisa dar testemunho, e é óbvio que vão chegar momentos da sua vida, como aconteceu com Jesus diante de Pôncio Pilatos. Ali é a reunião decisiva, ali é o encontro decisivo. Ali o evangelho, a crucificação, a salvação, o perdão dos pecados da humanidade poderia ser negociado ali. Mas Jesus disse: não, eu vim para esta missão, eu vim para a cruz, eu vim para a redenção de toda a humanidade, e eu vou continuar dando testemunho da verdade, ainda que eu tenha que ir para a cruz. É assim que tem que acontecer comigo e com você, porque chega em momentos decisivos, onde o evangelho é colocado em xeque. Está lá, não existe multidão, não existe pastor, não existe esposo, não existe esposa, não existe filhos muitas vezes. Está lá, é você e um chefe, é você e um amigo, é você e um conhecido. Está lá, é a conversa que vai determinar: Cristo será exaltado ou não, Cristo vai ser evidenciado ou não, o testemunho de fidelidade vai ser observado ou não, porque é naquele momento, porque este povo vivia exatamente nessa pressão, nessa tensão, porque eles eram perseguidos, e na hora de fazer negócios, eles tinham que falar quem eles eram, eles tinham que falar em quem eles criam. Então era chegar lá, mas era um negócio bom, era reunião, mas eles precisavam saber quem você é. Você é de César? Ou você é de Cristo?
Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Você vive baseado e fundamentado em quem? Ou em quê? Porque se você falar que é de César, nós fechamos negócio. Mas se você falar que é de Cristo, portas fechadas. E aí? Aí vem João e fala para essa igreja, para esse povo, e diz: esta é a revelação de Jesus Cristo, a testemunha fiel, que diante de Pôncio Pilatos está lá, o momento decisivo. Ele poderia decidir cruz ou liberdade, mas Jesus disse: não, eu vim para isso. Você está entendendo a palavra nessa noite? Está conseguindo enxergar em Apocalipse uma palavra que está nos levando a uma vida cristã prática, desafiadora? Por isso que nós vamos tirar um pouquinho os olhos do dragão, para a verdadeira revelação que é Jesus Cristo. Porque tem muita gente procurando o dragão por aí, e se esquecendo que a revelação não é sobre o dragão, a revelação é sobre Jesus. E é só tendo a revelação de Jesus que você pode permanecer firme no seu testemunho, como cristão, como servo de Deus. Porque se você não tiver a revelação de quem é Jesus, e a convicção de que você serve a Jesus, a fiel testemunha, você pode ceder às pressões deste mundo, e começa a viver de forma pecaminosa, abrindo mão dos valores do reino de Deus. Mas João vai falar a respeito de um outro aspecto dessa revelação de Jesus. Ele vai dizer: Jesus é o primogênito dentre os mortos. Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado e ter uma vida nova e indestrutível. Jesus ressuscitou e está vivo para todo sempre, aleluia. Perceba uma coisa: uma igreja perseguida que se vê diante da possibilidade de martírio, precisa urgentemente dessa certeza. Que certeza é essa? A certeza de que a quem adoramos, a quem servimos, a revelação de Jesus mostra-nos um Jesus que sim, Ele foi crucificado, foi morto, foi sepultado, mas a morte não pôde detê-lo, a sepultura não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e a promessa é que quantos forem o que nele crer, quando morrerem, ainda que morram, eles ressuscitarão. Essa é a promessa. Então é claro que uma igreja que muitas vezes está sendo perseguida e tendo o risco de morte, ela precisa ter uma visão clara de Cristo, o primogênito dentre os mortos. Imagine isso acontecendo nos dias de hoje, irmão. Imagina. É porque hoje a gente sai na rua, você posta na sua rede social livremente, entendeu? Pode até fazer um story aqui com o nosso louvor, entendeu? Enfim, isso aí é uma alegria só. Até marca eu depois. Mas imagine sendo perseguidos hoje, ameaças de morte, de perder a vida, de perder as propriedades. Imagine você saindo do culto, aí dali a pouco chega uma galera, entendeu? E aí aquela pressão: de onde você vem? Aí pronto, aí começa a tremer as pernas, sabendo que você pode perder a vida por causa da sua fé, sabendo que você pode ser preso por causa da sua fé. Será que todo mundo tem essa revelação aqui de Jesus Cristo a tal ponto de dizer: eu serei fiel até a morte? Será? Porque por muito menos pessoas abrem mão da sua postura de um bom testemunho, por muito menos negociam os valores.
negociam os princípios da palavra de Deus por muito menos. Agora imagine, aí vem, porque esses irmãos aqui estavam vivendo dessa forma, aí chegava aquele homem representando o Império de Roma, aquele soldado com aquela espada, colocava a espada no pessoal e falou: você é de quem, cara? Você vai adorar a César? E eles diziam: não, nós não adoraremos César, se não adorar você morre, não adoraremos. Muitos morriam. Nesse período de Domiciano, foi construído aquele Coliseu, onde os cristãos eram jogados aos leões, eles eram destroçados, e aquilo se tornou, uma celebração pública, porque todos os romanos, de todas as regiões ali da Ásia, vinham para ver aquele espetáculo, os cristãos sendo destroçados pelos leões, por causa da fé. A gente olha para Pedro, e a gente vê a postura de Pedro de dizer: Jesus, não, eu vou contigo até o fim, eu te defenderei, se necessário for, eu morro por causa de você. Horas depois, está lá, Pedro negando Jesus, tudo porque dizia, não, chegaram e falaram assim: eu vi você na igreja. Eu não estava lá, vi, já pensou se fosse hoje? Não, se fosse hoje, com ameaça de perder a vida, ia chegar e falar assim: eu vi você lá na igreja do Brasil para Cristo, a igreja do Barbudo lá, eu vi. Não sou eu não, vi sim, vi você tomando cerveja. Não era eu não, moço, não era eu não, moço. Me obrigaram a tomar, falaram que eu ia para o inferno se não tomasse. Tentando talvez fugir. Sabe, irmãos, o que nós precisamos é o que o Senhor falou para João, por meio desta revelação que seria dada à igreja. Nós precisamos de uma visão clara de Cristo Jesus. A gente precisa alinhar o nosso coração com essas convicções eternas, para que a gente possa, nesse tempo presente, discernir a vontade de Deus para nós. Porque nós vivemos dias dessas pressões. Então você olha muitas vezes para a família, e as pessoas estão perdendo a noção de quem é Cristo Jesus, e por perderem a noção de quem é Jesus, estão vivendo uma vida medíocre, não se importam mais com o testemunho da fé, cedem diante das tentações, cedem diante das paixões. Olha-se para o casamento, e não se tem mais o desejo, às vezes, de suportar até os 23, até os 25, até os 40, até os 60. Não. Olha-se para os filhos, e por não ter uma clareza do Evangelho, da revelação de Jesus Cristo, começa a negociar valores, princípios, vai para o mercado de trabalho, e se esquece que lá precisa ser dado um testemunho de quem nós somos, que nós somos igreja, que os negócios precisam ser feitos diante de Deus, diante da luz, que para um cristão não pode existir caixa 2, não pode existir mentira, que não pode existir desonestidade. E aí, por não ter uma visão clara de Jesus, e o Apocalipse vai mostrar isso para as igrejas,
esta revelação de quem Cristo é, e é por causa desta revelação que a igreja ela se mantém firme, porque não é por causa dela mesma, não é por causa do seu próprio braço, não é por causa do seu esforço, é por causa de Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é aquele que nos sustenta, que nos fortalece, é Jesus que nos abençoa. Quando a gente olha para as cartas de Paulo, nós vemos a Bíblia dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então não existe bênção na mentira, não existe bênção na desonestidade, não existe bênção no engano, não existe bênção em padrões fora do contexto da palavra de Deus. Só existe bênção em uma pessoa, que é Jesus Cristo, e essa é a revelação de Deus para a igreja, Jesus Cristo. E se você quer ter uma vida abençoada, ei, não é o dinheiro que vai trazer bênção para você, não é posição neste mundo que vai trazer bênção para você. Só um é capaz de te abençoar de uma forma plena e completa, e este alguém, o nome dele é Jesus. Aleluia, aleluia. Foi isso que Moisés entendeu, porque quando chegou naquele momento de poder conquistar a terra, de avançar para construir a sua vida numa terra boa, farta, que manava leite e mel, possibilidade de riqueza, possibilidade de vida com qualidade, possibilidade de rebanhos, possibilidade de um culto próspero, porque esse contexto envolvia também adoração na terra prometida. Aí chega um momento que Deus fala assim: Moisés, esse povo é obstinado, é rebelde, estou cansado desse povo, mas eu dei uma palavra, que vocês entrariam nessa terra, e eu vou cumprir a minha palavra, mas eu não vou com vocês. Entra na terra, vive a vida, mas eu não vou com vocês. Moisés disse: que é isso? Como assim? Se o Senhor não for, eu não vou. Porque que adianta uma vida próspera? Que adianta uma terra prometida sem o Deus que fez a promessa? Porque tem muita gente vivendo assim, porque não tem uma revelação clara de Jesus Cristo, está olhando para as bênçãos, esquecendo que mais importante do que as bênçãos é o abençoador. Estão olhando para algumas promessas, se esquecendo que mais importante do que promessas é aquele que faz a promessa. Então vem João recebendo essa revelação de Deus para a igreja, e ele diz: é isso que vocês precisam enxergar, perceber, ter a revelação de Jesus, para que vocês se comportem de forma correta neste mundo, e é isso que Deus tem para mim e para você. Então, queridos, quer ter uma vida abençoada, tem uma revelação clara de Cristo Jesus. Eu vou parar aqui hoje, e se Deus permitir, semana que vem a gente prossegue. Eu estou ainda na introdução, não entramos nas cartas ainda, tá bom? É só a introdução. Mas se Deus permitir, semana que vem, ainda nesse contexto da introdução, nós vamos prosseguir. Mas fique de pé nesse momento, por favor. Diga assim, por gentileza: o que eu preciso é de uma revelação clara de Jesus Cristo. Diga mais uma vez isso: o que eu preciso
é de uma revelação clara de Jesus Cristo. Não sei se você conseguiu compreender até aqui esta palavra. Pense naqueles irmãos perseguidos, alguns que foram mortos, famílias que perderam seus entes queridos simplesmente porque confessaram Jesus Cristo. Famílias que perderam as suas casas, suas propriedades. Famílias que perderam, mulheres que perderam seus maridos para a prostituição. E hoje não é diferente, tem mulheres que estão perdendo seus maridos para a pornografia, para o adultério, para a prostituição. E não somente os maridos, mas tem lares que estão perdendo seus filhos. Então, sabe o que nós precisamos hoje? Nós precisamos de uma revelação clara de Jesus Cristo. Nós olhamos para o nosso país, essa polarização, olhamos para os nossos governantes, e eu não sei se com você é assim, mas cada dia que passa, para mim, me dá mais náusea, cada vez mais náusea. Tamanha podridão, a corrupção, as mentiras, a manipulação do poder. Você olha para os padrões morais do nosso tempo, e aí a gente fica com receio até de dar uma volta aqui na Avenida Paulista, a avenida mais famosa de São Paulo. Conversando às vezes com alguns pais, eu tenho receio de levar o meu filho, porque os padrões morais estão totalmente deturpados. E claro, a posição da igreja não é ficar expressando ódio, não, nós precisamos continuar expressando amor, mas um amor baseado na pessoa de Jesus Cristo, que comia com um pecador, mas este pecador era transformado e saía da sua vida de pecado. Então Jesus não era conivente com o pecado, Jesus se aproximava, mas para provocar transformação. E quando ele encontrava um coração endurecido, essas pessoas, elas mesmas se afastavam de Jesus, porque Jesus propunha sempre transformação. Então o que nós precisamos hoje, irmãos, é de uma revelação clara de Jesus Cristo, para que a gente possa suportar esse tempo, para que você possa suportar as pressões lá no seu trabalho. A Suzy compartilhou comigo uma experiência de uma das nossas irmãs, recentemente foi contratada numa empresa, e num determinado momento, a pessoa, uma das gestoras, chegou para ela e deu uma ordem, e ela precisaria mentir, e ela disse: não, eu não minto. Ela disse: não, mas você precisa fazer, porque senão vai complicar para você. Falou: não, eu não minto. Não, mas precisa ser. Falou: então vamos fazer o seguinte, esta empresa não se enquadra no meu perfil, pode dar minhas contas. Pode dar minhas, estou indo embora. Não, a empresa não se enquadra no meu perfil. Você sabe qual é o problema de hoje? As pessoas estão querendo se enquadrar no perfil do mundo, aí vão abrindo concessões. O que tem que fazer? Não, muda a data aí dessa nota aí, entendeu? Muda o valor desse, né? Aí, é isso que tem que fazer. A pessoa se enquadra, vai abrindo mão, vai esquecendo que Jesus Cristo é a testemunha fiel, perde a noção de quem é Cristo, e por perder a noção de quem é Cristo, perde a noção do testemunho que precisa dar a respeito dele. Aí essa irmã compartilhou com a Suzy, e a Suzy ficou tão impactada com a história, que a Suzy falou assim: pode escrever aí, fulana, vão ligar para você, porque isso aí não é comum não, hoje em dia não é comum não, vão ligar para você, você vai ver. Não sei se passou um dia ou alguns dias, essa história lá da empresa chegou no dono, ele não sabia desse esquema, chegou no dono.
O dono da empresa ligou para essa irmã: fulana, queria falar com você. Foi lá, conversou, e ela explicou a história. Falou: não, a empresa não se enquadra no meu perfil, porque se tem que mentir, eu não minto, então não quero, estou fora. Já. Falou: não, vou resolver isso. Ou seja, fez uma proposta para recontratá-la. E aí ela, espertinha, cheia do Espírito Santo, falou assim: tudo bem, mas outra coisa, eu quero fazer um curso na minha igreja, CTM, eu quero fazer um curso na minha igreja, e nesse dia eu tenho que sair esse horário, porque eu não vou deixar de fazer o curso. Se eu não sair esse horário desse dia, então eu não aceito. Aí ele: tá bom. Ai, Jesus, glória a Deus por isso. Nós precisamos entender quem somos, e a gente só vai conseguir ter esses posicionamentos, e tantos outros, porque esse é só um exemplo, se nós tivermos uma visão clara de Cristo. Então o anseio do nosso coração precisa ser: Jesus, eu quero uma revelação clara de quem Tu és, eu preciso disso, eu preciso conhecê-lo, eu preciso me aprofundar no meu relacionamento contigo, porque para vencer, para manter-se fiel neste mundo aqui, irmão, diante das tensões e pressões, é só tendo uma visão clara de Jesus, e o Apocalipse vai nos revelar isso. Amém? Feche os teus olhos, faça a tua oração neste momento, e vai dizendo: Deus, eu preciso de uma revelação clara de Jesus, eu preciso, é isso que eu quero ver Jesus no meu tempo de oração, eu quero ver Jesus no meu tempo de leitura, eu quero ver Jesus no meu devocional, eu quero ver Jesus quando eu estiver indo para o meu trabalho, eu quero ver Jesus dentro da minha casa, eu quero ver Jesus nos meus negócios, na minha empresa, eu quero ver Jesus quando eu estiver com os meus clientes. Eu preciso da revelação de quem é Jesus diante das tentações. Eu preciso ver Jesus, eu preciso ter essa visão clara, esta revelação de quem é Jesus, para que eu possa ter um posicionamento correto, que vai agradar a Deus, que vai glorificar a Deus, que vai realmente revelar Cristo Jesus para esse tempo, para a minha família, para os meus filhos, para o meu esposo, para a minha esposa, para o meu patrão, para os meus funcionários, para esta sociedade, para os meus amigos de faculdade, para os meus vizinhos, para os meus familiares. Nós precisamos. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. É isso que nós queremos e precisamos. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Cante mais alto nessa noite e diga: só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Esta é a visão que eles têm. O que é que os anjos, aquele que está sentado no trono, que os fazem se prostrar? aquele que é digno de honra, O que é que aquele que é os digno de anjos glória, vêm, de poder, majestade, aquele que esteve morto, mas viveu, reviveu, ressuscitou, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Esta é a visão,
esta é a visão, esta é a revelação que o próprio João teve daquele que estava sentado no trono. Os seres se curvavam, os anciãos prostrados colocavam as suas coroas diante dele. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Este é o nosso desejo. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Ele me amou, ele me amou. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Ele me amou. Mais uma vez declare isso, eu quero. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. As nossas vozes declarando isso. Só quero. Jesus. Aleluia. 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 É o que a tua igreja precisa, Deus. Olhos espirituais abertos para termos a revelação de Jesus Cristo. Olhos espirituais abertos para termos a revelação de Jesus Cristo. Olhos espirituais abertos para termos a revelação de quem Jesus é. Oh, Jesus, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Oh, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É disso que nós precisamos.